Olá, o tema dessa aula é tabela periódica e suas propriedades. Iniciaremos falando sobre a diferença entre átomos e elementos. Átomo é a menor parte da matéria. Um conjunto muito grande de átomos formam as substâncias, que podemos ver, tocar, etc. Ou seja, átomo é um ente físico, é uma coisa que existe no mundo físico. Elemento é o nome que se dá a um determinado tipo de átomo, que tem uma característica que o diferencia de outro tipo de átomo. Ou seja, elemento é uma coisa que não existe fisicamente falando. Elemento é um nome que se dá a um determinado tipo de átomo. Ou seja, aqui nós temos 3 átomos. Esses átomos existem fisicamente, só que eles têm uma característica que tornam eles diferentes desses outros 3 átomos aqui, ó. Então, se esses 3 são átomos diferentes desses, o que foi feito é, esses átomos vão pertencer a um elemento que terá um nome que é diferente do elemento ao qual esses átomos pertencerão. Aí foi criada a ideia de elemento. Aí, por exemplo, esses átomos aqui pertencerão ao elemento hidrogênio. Aí foi dado o nome de um elemento para esses átomos. Esses outros átomos pertencerão ao elemento cloro, por exemplo. Então, o que existe no mundo físico são átomos de cloro, átomos de hidrogênio. Compreendida a diferença? E o que faz um determinado átomo fazer parte do elemento hidrogênio e não do elemento cloro? Aqui eu coloquei cores, mas no mundo real não é cor que diferencia, o que faz com que um átomo pertença a um determinado elemento. Não é a cor, é o número atômico. A característica que identifica um átomo como pertencendo a um determinado elemento é seu número de prótons, ou número atômico. Por exemplo, o hidrogênio possui um próton. Todo átomo que tiver um próton dentro do seu núcleo, ele será classificado como um átomo que faz parte do elemento hidrogênio. O lítio é todo átomo que tem 3 prótons. Qualquer átomo que tiver 3 prótons fará parte do elemento lítio, e assim por diante. Todos os elementos que existem estão organizados dentro de uma tabela, chamada tabela periódica. Aqui nós temos uma tabela com 118 elementos. Cada elemento tem um número específico de prótons dentro dos seus átomos. E essa tabela, ela não é organizada nesse formato sem um motivo, não, de forma aleatória, não. Existem alguns motivos pelos quais essa tabela está organizada neste formato. E agora, nesse próximo slide, nós vamos comentar alguns destes motivos. Um destes motivos é por causa do número de níveis de energia que qualquer átomo possui. Estas linhas horizontais, elas não são 7 linhas à toa. São 7 linhas porque esse é o número de níveis máximo que um átomo pode ter. Então, por exemplo, os elementos que estão aqui no terceiro período, significa que eles possuem elétrons até o terceiro nível. Então, eles têm 3 níveis ocupados com elétrons. Os níveis 4, 5, 6 e 7 estão vazios. Os elementos que estão aqui no quinto período, eles têm elétrons preenchendo até o quinto período deles. E assim por diante. Por isso que a tabela periódica tem 7 linhas horizontais, que correspondem ao número de níveis preenchidos de cada um dos elementos. Outra coisa importante é que os elementos estão organizados em ordem crescente do número atômico. Olha, primeiro vem o hidrogênio, que tem número atômico igual a 1, depois vem o hélio,
número atômico 2, depois o lítio 3, depois o berílio 4, depois o boro 5, depois o carbono 6, e assim nós vamos seguindo a sequência crescente de número atômico. Eles foram ordenados dessa forma. Outra coisa importante é, os elementos que estão em uma mesma coluna vertical são elementos com propriedades químicas similares. Por isso, por exemplo, que tem esse buraco aqui, ó. Porque a sequência aqui depois do 4, é o que no caso seria o 5, ele não está aqui, ó. Por quê? Porque o bório e o alumínio, eles não têm propriedades semelhantes ao escândio nem ao ítrio. Eles têm propriedades semelhantes ao galho e ao índio. Por isso que eles foram colocados aqui, ó. A mesma coisa com esses elementos. Então, eles são organizados desse jeito porque são os elementos que têm propriedades químicas semelhantes. Uma outra coisa importante é, existe uma divisão entre os elementos que são classificados como metais e como não metais. Essa divisão é em formato de uma escadinha. Essa escadinha separa os metais que estão nessa região, metais, e os ametais que estão nessa região. Então, vamos resumir o que nós falamos a respeito da tabela periódica nos próximos slides. As linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos e são equivalentes ao número de níveis do átomo daquele elemento. As colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, convencionou a numeração dos grupos de 1 a 18, sem designações A ou B, porque as colunas verticais elas são numeradas de duas formas, ou 1 a 18 ou 1A, 1B, 2A, 2B e assim por diante. A Convenção Norte-Americana Tradicional usa os algarismos arábicos e as letras A e B. A IUPAC não usa A e B, usa direto de 1 a 18. Tá legal? São duas diferentes, que você pode ver tabela com 1 a 18, você pode ver tabela com 1A, 2A, 1B, 2B e assim por diante. Elementos que pertencem a um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Os elementos dos grupos 1, 2 e 13 a 18 possuem números de elétrons no último nível, que são elétrons de valência, igual ao último algarismo do grupo. Ou seja, todos que estão na coluna 1 e 2 têm um elétron e 2 elétrons na última camada. Quem está na família 13 tem 3 elétrons na última camada. Quem está na família 14 tem 4 elétrons na última camada. E assim por diante. Por isso que às vezes tem a divisão A e B. Nesse caso, seria a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ao invés de falar 13, 14, 15, 16, 17, 18, a outra convenção fala 3A, 4A, 5A até o 8A. Para que os números fiquem igual ao número de elétron de valência. Por isso que existem dois tipos diferentes de numerar essas colunas. Mas a IUPAC usa de 1 a 18. Alguns grupos da tabela periódica recebem nomes específicos. O grupo 1 ou 1A são os metais alcalinos, e esses elementos que pertencem a esse grupo. O grupo 2 ou 2A são os metais alcalino-terrosos, e esses elementos fazem parte desse grupo. O grupo 16 ou 6A são os calcogênios, que são esses elementos que fazem parte. O grupo 17 ou 7A são os halogênios, que possuem esses elementos, e o grupo 18 ou 8A são os famosos gases nobres, ou gases raros, que são esses elementos. Agora, falando sobre propriedades periódicas, os elementos estão organizados na tabela de tal forma que suas propriedades periódicas e químicas apresentam um padrão de repetição, ou periódico. Algumas dessas propriedades são raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Então, a maneira como a tabela periódica está organizada reflete uma característica de algumas propriedades que elas
são periódicas. E nós vamos ver essas 3 propriedades nas nossas próximas aulas, para que esse vídeo não fique tão grande. O que determina essas 3 propriedades periódicas são a carga nuclear efetiva, que é chamada de ZEF, e o número de níveis de energia do elemento. Então, para finalizar essa aula, nós vamos aprender um pouco sobre o que é carga nuclear efetiva. E nas próximas aulas nós vamos utilizar a carga nuclear efetiva para entender as 3 propriedades periódicas. No cálculo da carga nuclear efetiva, o Z é o número atômico e o S é o número de elétrons internos. Como assim? Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder entender essa carga nuclear efetiva e vocês vão ver que não tem mistério nenhum nisso. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Calcule a carga nuclear efetiva do nitrogênio. Então, como que eu calculo a carga nuclear efetiva de qualquer elemento? Eu preciso fazer a distribuição eletrônica dele. Então, vocês já aprenderam a fazer a distribuição eletrônica na videoaula sobre distribuição eletrônica. Eu sugiro vocês a fazerem a distribuição eletrônica condensada pelo gás nobre. É muito mais simples fazer o cálculo da carga nuclear efetiva através dessa forma de distribuição eletrônica. Por quê? Porque aqui nós vemos que esses elétrons estão sobrando, tá? E o número atômico dele é 7, tá vendo? Então, esse 7 vai ficar na letra Z. Então, a carga nuclear efetiva vai ser 7 menos 2. De onde que eu tirei esse 2? 2 é o número de elétrons do gás nobre. Então, por isso que eu falo para vocês, façam a configuração eletrônica do gás nobre. Aí, depois que você vê qual que é o gás nobre que está aqui, você vai na tabela periódica, vê quantos elétrons esse gás nobre tem, que vai ser igual ao número de prótons dele, e coloca na letra S. Então, na verdade, você vai fazer o número atômico do elemento que você quer, menos o número atômico do gás nobre que aparece na configuração condensada. 7 menos 2, que dá 5. Essa é a carga nuclear efetiva. Bem simples o cálculo. A carga nuclear efetiva é a medida da força com a qual o núcleo atrai os elétrons de valência no último nível. Quanto maior a carga nuclear efetiva, maior a força de atração. Por isso que nós calculamos a carga nuclear efetiva, para ter uma noção da força com a qual o núcleo atrai os elétrons de valência. Porque é essa força que determina todas as 3 propriedades periódicas que nós vamos estudar nas próximas aulas. Exemplo 2. Calcule a carga nuclear efetiva do alumínio e do enxofre. Então, olha só, o alumínio tem 13 prótons, então a carga nuclear efetiva vai ser 13 menos o número de elétrons internos, que é o número de elétrons do neônio. Então, o número de elétrons do neônio, eu vou na tabela periódica olhar, vai ser 10, porque o número de elétrons dele é igual ao número de prótons dele. 13 menos 10, 3. Essa é a carga nuclear efetiva do alumínio. Se eu fizer para o enxofre, vai ser 16, que é o número atômico dele, menos o número de elétrons do neônio, que é 10, que vai dar 6. Então, o enxofre tem uma carga nuclear efetiva maior do que o alumínio. Então, ou seja, o núcleo do enxofre atrai mais fortemente os elétrons de valência dele do que o alumínio. E isso implica em consequências nas propriedades periódicas do enxofre comparadas com o alumínio, que nós vamos ver nas próximas aulas. Em um mesmo período, o número de elétrons internos é o mesmo. Então, ou seja, o alumínio e o enxofre estão no mesmo período. E vejam que eles tiveram o mesmo número de elétrons internos, olha só, 10 e 10. Logo, quanto maior o número atômico, maior é a carga nuclear efetiva. Para elementos do mesmo período, quem tiver maior número atômico terá maior carga nuclear efetiva. No caso, o enxofre teve maior número atômico que o alumínio e ele teve maior carga nuclear efetiva. Agora, o último exemplo é: calcule a carga nuclear efetiva do cálcio e do estrôncio. O cálculo para o cálcio vai ser 20
que é o número atômico dele, menos o número de elétrons do argônio, que é 18. 20 menos 18, 2. Vamos fazer o cálculo para o estrôncio. 38, que é o número atômico dele, menos 36, que é o número de elétrons do criptônio. 38 menos 36 deu 2. Ficou igual à carga nuclear efetiva dos dois. Ou seja, em um mesmo grupo, o cálcio e o estrôncio estão no mesmo grupo, na mesma coluna da tabela periódica. Em um mesmo grupo, a carga nuclear efetiva é igual. A carga nuclear efetiva é igual, porém, o número de níveis de energia é diferente. Então, eles não atraem o elétron da última camada com a mesma força, não. Porque uma coisa que determina a atração, além da carga nuclear efetiva, é o número de níveis de energia. E nós vamos falar isso com mais detalhe nas próximas aulas. Obrigado a todos pela atenção.